Ei, o que fazer quando o cliente diz tá caro? E na penúltima dica você vai saber a hora certa de falar o preço. Eu sou Cido Martins e a minha meta é te ajudar a triplicar o faturamento do seu negócio com processos de vendas previsíveis. Então já dá um like nesse vídeo e me segue para acompanhar mais dicas como essa. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou te explicar, que você tem que entender, é que existem dois perfis de cliente, tá? Tem o cliente que prefere a qualidade, não importa o preço, e tem aquele cliente que prefere o preço, não importa a qualidade. Infelizmente, existem esses dois tipos de pessoa. Você tem que focar, basicamente, naquele cliente que foca na qualidade. Tá? Não o cliente que foca no preço, porque o cliente que foca no preço, o mais importante para ele é o preço, não importa a qualidade. Então, se aparecer um concorrente que tem um preço melhor que o seu, mais barato que o seu, ele vai te trocar, assim como ele deve ter feito com outra empresa anteriormente. Já o cliente que prefere qualidade, ao invés do preço, ele vai ficar com você, ele é fiel a você e ele não te contratou ou não comprou seu produto por causa do preço. Claro que o preço ele tinha que estar competitivo, mas ele comprou pela qualidade, ele enxergou o valor no seu produto ou no seu serviço. Então, essa é a primeira dica que eu já quero te dar. Entenda que existem dois perfis de clientes e você não vai conseguir vender para todo mundo. Não existe essa de eu vou vender para todo mundo que chegar. Não tem como, tá? Existem esses dois perfis de pessoas e aí você não vai agradar um dos dois. Faz parte do processo. Então, a primeira dica que eu já te dou é foque no cliente que quer qualidade. Demita o cliente que fica só pedindo preço e entregue ele para o seu concorrente. E a outra coisa que você tem que notar é o seguinte, tá? Geralmente, quando um cliente diz que está caro, é porque, primeiro a gente tem que entender um fundamento. É porque na cabeça dele, o seu produto ou serviço já está ancorado um determinado valor. Se você vende algum produto ou um serviço necessário, provavelmente não é só você que está vendendo ele no mercado. Existem diversas outras empresas que também estão vendendo esse produto ou serviço e aquela pessoa ela já tem ancorada na mente dela que aquele produto ou serviço vale X ou vale Y, porque é o que ela já tem de comparação de mercado e de concorrência. Um exemplo, um carro Celta, você já tem uma noção de mais ou menos quanto ele custa, né? Você já sabe que um Celta vale em torno de 10, 15 mil reais. Tá, uma Hilux, uma Hilux já tem uma noção ali que vale 100, 150 mil, dependendo do ano, né? Tem algumas variáveis. Um telefone, um iPhone, por exemplo, dependendo do modelo do iPhone, 2.500, 3.000, 2.000. E aí você já tem referências na sua cabeça de coisas, né, que custam aquele valor X em um determinado concorrente. Então você tem que entender que as pessoas elas já têm uma âncora na cabeça delas de valor de mercado, tá? A não ser que o seu produto ou o seu serviço é algo muito inovador que não existe em lugar nenhum, nunca foi lançado. É algo que temos que tomar muito cuidado. Quando a gente cria o nosso produto ou serviço, a gente costuma acreditar, né, achar que aquilo ali é inovador. Ninguém faz como a gente. Ninguém tem aquele produto como a gente tem, por conta de um ou outro pequeno detalhe. Mas na verdade, no fundo, o seu produto ele já existe, alguém já entrega alguma coisa similar e você tem que entender que você nunca vai vender algo que alguém já não tenha tentado vender ou não esteja vendendo. E se você conseguir criar isso, vai ser algo um pouco mais complexo, um pouco mais difícil, mas também é possível, não é impossível. Então, se o cliente fala para você que tá caro, é porque na cabeça dele, aquele produto ou serviço já tem aquela âncora de preço e você está cobrando um pouco acima ou muito mais acima do que o valor de mercado. E aí, para que você consiga convencê-lo a comprar num valor um pouco mais acima, você vai precisar utilizar algumas técnicas de vendas, né, algumas técnicas de persuasão para fazer ele perceber isso. E como que você vai mostrar isso para ele? Agregando valor ao produto, tá? Ou serviço. Como que você agrega o valor? Basicamente, existem algumas técnicas, mas uma delas é você utilizar ancoragens, tá? E você agregar, entregar mais coisas, porque o produto por si só, ele não vai valer mais do que o mercado já cobra, certo? Se você acrescentar mais coisas, mais valor, mais técnicas, mais elementos, até produtos em si em parceria, em collab com aquele produto, obviamente a pessoa vai perceber que vale mais, né? Se eu vendo um celular, somente o celular, ele tem um valor X. Agora, se eu vendo o celular, mas eu te dou o fone de ouvido via Bluetooth junto
te dou a capa, te dou a película, te dou a instalação de tudo isso, obviamente ele não vale mais o mesmo preço, né? Você vai ter um acréscimo de valor e aí dependendo do que eu te der, você já vai somando na tua cabeça, tipo, opa, um fone Bluetooth, beleza, dependendo do fone, mais cento e pouco a R$ 200, dependendo do fone, 300, tem fones que vão muito mais caro. E aí você vai somando aquilo, e aí se no final eu te dei tudo isso pelo um valor menor do que o que você acredita que vale, com certeza você vai comprar porque você está vendo que é vantajoso para você. O cliente ele tem que sentir que é vantagem para ele. Esse é o ponto. Se ele não sentir que é vantagem para ele, que ele está ganhando na negociação, provavelmente ele não vai fechar. Então vamos lá, você conseguiu agregar mais valor, definir mais elementos que você pode colocar junto com o produto ou serviço principal para agregar mais valor, mas você tem que saber também ofertar isso, para você identificar se aquela pessoa de fato percebeu o valor naquele produto, naquele serviço, e ele percebeu que vale mais do que o que você está cobrando. E aí eu vou te mostrar agora quais técnicas são essas e como você pode aplicar elas passo a passo. Então, antes de falar o preço, existe uma preparação. Você não pode falar de qualquer jeito o preço. Então, pensa comigo, tá? É uma coisa que as pessoas têm muita dúvida. Principalmente o pessoal que faz a parte de vendas e de qualificação também. Então, o pessoal que a gente chama de pré-vendas, a gente chama de BDR, SDR, que é a galera que faz a pré-venda inicial, às vezes é difícil deles entenderem por que eles não podem mencionar o preço lá na parte de qualificação, na hora que ele está entendendo se aquela pessoa tem o perfil de cliente que a empresa precisa. E aí ele fica naquela dúvida. A verdade é que quando você leva um cliente para venda, você precisa fazer toda uma preparação, né, para que você faça ele perceber que o seu produto vale mais do que o que você está cobrando. Então, se você, numa ligação, numa mensagem de WhatsApp, fala qual é o preço aproximado do produto, ou fala o preço do produto, obviamente você tirou o interesse do cliente de saber qual era o preço, porque a única coisa que a pessoa quer é saber o preço. Quando ela entra em contato com a empresa que ela manda uma mensagem, acredite em mim, eu falo porque eu também sou cliente de vários produtos e serviços. Quando a gente manda uma mensagem, a nossa recompensa, a nossa cenourinha que está ali na frente é saber o preço. Estou entrando em contato para saber quanto custa fazer uma revisão no meu carro, fazer uma vistoria, comprar tal coisa. Então eu estou querendo saber o preço. Então, se você me revela esse preço de antemão, e eu acho esse preço caro antes de entender por que ele custa esse valor, obviamente eu nem tenho mais interesse de seguir e tudo mais, ou se tiver barato, aí ok, eu avanço. Então essa é uma vantagem que a gente tem. Não falar o preço é uma vantagem para que você consiga fazer com que a pessoa queira ir para o próximo passo. Ela sempre vai estar querendo avançar, e aí o preço é uma recompensa para que ele queira avançar. Então não se deve falar o preço na hora da qualificação, o pessoal de SDR, de qualificação e de pré-vendas, tá? Não deve falar. E aí que entra o ponto. Por que que você precisa preparar o cliente? Para você conseguir preparar para que ele veja mais valor. Como que você vai fazer isso na prática? A primeira técnica de persuasão que você pode utilizar é você mostrar autoridade, tá? Você deve utilizar essa técnica, que é um gatilho também de autoridade, onde você vai mostrar para essa pessoa por que que você tem autoridade no que você está falando, no que você está vendendo, no que você está oferecendo. Então você pode mostrar cases de sucesso, ou seja, clientes que usaram o seu produto, usaram o seu serviço e eles tiveram resultados positivos que mudaram a vida deles, mudou a empresa deles. Então você pode mostrar imagens e depoimento, vídeo de pessoas falando, ou até você pode verbalizar. Tá vendo esse cliente aqui? Esse cliente aqui, ele teve esse resultado com esse produto que a gente oferece ou serviço. Você pode também mostrar quanto tempo que a sua empresa está de mercado. Isso passa um pouco de credibilidade. Não é um dos melhores, mas traz um pouco de credibilidade. Quantas unidades a sua empresa tem? Ou seja, se a sua empresa é uma franquia, é uma franqueadora, quantas franquias você tem em todo o país? Se você tem filiais, quantas filiais você possui? Isso traz uma grandeza também para o negócio. Então, mostrar o gatilho da autoridade, ele ajuda muito para que a pessoa, ok, se sinta confortável, né, de saber que ela está falando com uma empresa grande, uma empresa responsável, uma empresa que já atendeu várias empresas, e principalmente se você tiver empresas conhecidas, empresas grandes que você já atendeu, isso passa ainda mais autoridade e credibilidade. Exemplo, eu atendi a Nike, atendi a Canon, a Samsung, a TIM. Automaticamente essas empresas conhecidas já têm um espaço na memória aqui das pessoas, e aí com certeza quando você falar, olha só, eu fiz um projeto para Spotify, a pessoa fala, pô cara, Spotify, inconscientemente, talvez ela não demonstre, mas você vai perceber na afeição do rosto dela, você vai perceber em alguns gestos que ela faz, e tem gente que até não demonstra fisicamente, né, no rosto, mas você percebe
que ela mudou um pouco o comportamento dela e você vê que ela gostou do que ela ouviu. Outra coisa que você deve fazer antes de falar o preço é você mostrar todas as vantagens e benefícios que o seu produto tem. Tá? Eu não estou falando de descrição técnica, tá? Não é para você falar, então, essa câmera aqui que eu estou filmando é uma Canon, ela tem a lente assim, ela vem com isso, ela vem com aquilo, não é descrição técnica, tá? A não ser que o teu público-alvo valorize muito a descrição técnica. Então, por exemplo, para quem é amante de câmera e tudo mais, ele gosta, né, de câmera, de computador, de celular, ele gosta de saber os detalhes técnicos, mas dentro dos detalhes técnicos existem as vantagens e benefícios. Então, por exemplo, tem lentes de câmera, como essa que eu estou usando, que você consegue desfocar bem mais o fundo. Tem lentes que elas desfocam menos, tem lentes que elas vão mais longe que outras. Então, a descrição técnica dela não faz tanto sentido em comparação do benefício. Então, por exemplo, se eu focar no benefício, qual é o benefício? Cido, eu estou procurando uma câmera que ela tenha um longo alcance. Então, cara, eu vou falar sobre essa lente aqui que ela vem, que ela pode ser utilizada em tal câmera que te dá um alcance de X metros, né, de X quilômetros, se for uma câmera de realmente longa distância. Então, você focar no benefício conectado ao que a pessoa quer faz muito sentido. Não é falar benefício de qualquer jeito, mas é você entender qual é o benefício que a pessoa está buscando, ou seja, o que ela está buscando, para que ela quer aquilo, e aí você conecta os benefícios do produto com o que a pessoa está precisando. Tá? E aí fica muito mais fácil da pessoa perceber valor na hora de você falar o preço. Outro ponto que você deve utilizar em toda negociação é ser consultivo. O que é ser consultivo? É você orientar a pessoa, você dar dicas, você mostrar para ela conhecimento. Isso agrega muito valor porque ela vai perceber você como um especialista. A gente gosta de comprar de especialistas. Então, a partir do momento que a pessoa entra em negociação contigo, você está fazendo uma apresentação de vendas, você simplesmente mostra para aquela pessoa como que o seu produto, como que a solução que o seu produto oferece pode ajudá-la, mas não é tentando vender apenas, é mostrar de forma consultiva como se fosse um médico. Eu gosto muito de utilizar esse exemplo, como que é se portar como se fosse um médico. Imagina que você entrou no consultório, sentou na cadeira do médico para fazer uma consulta, e aí me diga qual a sensação que você tem quando você senta, o médico olha no seu rosto e fala, o que você tem? Aí você fala, eu tô com uma dor aqui nas costas e tal, tá doendo bastante e fisgando. Tá, ele senta, anota, passa uma receita, vai lá na farmácia e compra esse remédio aqui. E aí você levanta e vai embora, né? E agora pensa em um médico que faz ao contrário. Você senta na cadeira, tá, me conta, o que você tá sentindo? Ah, eu tô sentindo uma dor nas costas que dá uma fisgada. Entendi. E como que você costuma sentar na cadeira? Qual é a sua postura? Ah, eu sento um pouco assim e tal. Entendi. E como que é a sua semana? Ah, minha semana é sentado, trabalhando o dia todo no computador. Ah, eu acho, pelos sintomas que você trouxe, pode ser o problema tal, por causa disso, disso e disso, por causa da sua postura e tal. E para você resolver isso, eu te recomendo utilizar o medicamento tal. Ele é um medicamento que ajuda nisso, nisso e nisso e faz isso, isso e isso. Percebe como é diferente? A sensação ela é mais a gente fica mais confortável. Ele mostrou conhecimento, ele te ajudou e ele, sim, de fato, direcionou para uma solução. Então, você precisa ser consultivo, precisa se portar como se fosse um médico. Dessa forma, o cliente vai perceber que você entende do que você está falando e que você simplesmente não quer só vender, não quer só empurrar o produto para ele. Você vai ser um vendedor muito mais valorizado. Eu já recebi diversos elogios em minhas reuniões de vendas porque eu sou consultivo. Eu entendo o que a pessoa precisa para entender até de fato se o que eu vou vender de fato resolve o problema dele, ajuda ele com o objetivo dele. Porque muitas das vezes a pessoa vem para uma reunião e aí o que ele busca não é o que você entrega de solução. Isso vai evitar problemas futuros na sua operação ou na entrega do seu serviço. Uma coisa que você precisa fazer é falar sobre a sua oferta irresistível. O que eu quero dizer com isso? Garantias, bonificações, o que aquela pessoa vai ganhar ao comprar o seu produto. Não estou falando especificamente do preço, tá? O preço não tem ligação direta nesse sentido, né, do que eu estou mencionando, de oferta irresistível. Claro que o preço faz parte da oferta, mas os elementos que eu quero dizer é qual a garantia que aquela pessoa vai ter, quais bonificações que você vai dar para ela, se você vai dar até brindes para ela, né? Então o que vai conter nessa oferta que vai agregar valor, que aí, claro, com esses argumentos também, né, você vai conseguir fortalecer o preço que você vai colocar ali na frente. E outra dica muito importante que você precisa usar, tem que ter na sua apresentação de vendas, é a ancoragem de preço. A ancoragem de preço é você
falar de tudo que você vai entregar, né? Você vai falar do item A, o item B, o item C, que faz parte da entrega daquele produto ou serviço, ou seja, você vai colocar mais coisas, né, dentro da tua oferta. E aí, no final, você pode até falar, olha, isso aqui que eu vou te entregar custaria R$ 1.000, esse outro aqui R$ 500, esse outro item aqui custaria R$ 2.000, junto com o produto, somando tudo, no final você pagaria, por exemplo, R$ 10.000. Ou seja, eu ancorei na cabeça daquela pessoa que, com tudo que ela vai ganhar, por exemplo, ela pagaria R$ 10.000. E aí, na hora de mostrar o preço, isso vai fazer diferença. Por quê? Essa ancoragem, ela não pode ser mentira, tá? Tem que ser real, de fato, mas ela ainda não é o preço final. Porque você ainda não contou para ela que todas essas coisas que você está colocando na oferta, que realmente elas custam um preço X. Exemplo, se tiver uma consultoria de 1 hora com um especialista seu, e essa 1 hora de consultoria com esse especialista custa R$ 1.000, ou custa R$ 500, R$ 300, seja verídico e real. Ó, se você fosse contratar essa consultoria separada com o especialista X, custaria R$ 300. E eu tô te dando ela de graça. Então você não vai pagar 2.000, 1.500, vai riscando todas as coisas, e no final, que daria R$ 10.000, eu vou te entregar tudo isso pelo valor X, né, que é o momento certo que a gente vai falar mais à frente de falar o preço. Ainda não é o momento de falar o preço. Eu só estou pedindo para você ancorar. Então você vai falar, você vai ganhar isso, 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 isso e isso aqui tudo. Você pagaria ali mais ou menos R$ 10.000, R$ 15.000, R$ 2.000, depende do seu ticket médio. Lembra que essa ancoragem ela tem que ser com um valor maior do que o valor que você vai vender, tá? Só que calma, ainda não é o momento de falar o preço. Você só ancorou na cabeça da pessoa para que ela perceba que aquilo de fato custa, que aquilo de fato tem que ter um valor maior. Porque tem muitas pessoas que só o fato de você falar que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, não traz a consciência para ela de que aquilo custa mais, de que aquilo agrega mais valor. Então você tem que deixar explícito de que sim, aquilo que você está entregando a mais é um upgrade. E isso tem um preço que deveria ser cobrado, mas que provavelmente você não vai cobrar. E aqui entra uma dica muito importante mesmo, antes de você falar o preço, tá? Primeira coisa que você tem que fazer, antes de chegar em um outro ponto importante que eu vou falar, pergunte se é isso que o cliente busca. Por que eu estou falando isso? Muitas das vezes você apresenta, mostra o produto, fala dos benefícios, fala de tudo que tem que ser falado, e aí, aí você vai lá e fala o preço, oferta tudo, e aí o cliente fala, então, mas não era isso que eu queria, não estava buscando isso. E aí você gastou uma baita energia. Então, sempre que você puder e você explicar alguma coisa importante de como seu serviço funciona e tal, pergunta, é isso mesmo que você está buscando? Faz sentido com o objetivo que você busca, pelo que você me falou? Vai fazendo essas perguntas durante a negociação, durante a apresentação de vendas, para que você entenda se você está no caminho certo. Show de bola! Você falou de todos os pontos, você ancorou o produto, você utilizou os gatilhos que eu mencionei, agora chegou a hora de você usar uma das dicas mais importantes antes de falar o preço. Agora é a hora onde você vai entender se é hora de falar o preço ou não para o cliente. Depois que você fazer toda essa ancoragem, pergunte para ele quanto que ele acha que você cobraria dele, quanto que ele acha que custa esse serviço. A maioria das pessoas, já vou te abrir antemão, elas vão falar: ah, eu não gosto de colocar preço no serviço dos outros, no produto dos outros, eu não tenho noção, eu não tenho ideia. Mas ela fala isso porque ela tem medo de ela falar um preço, um valor, e você usar isso contra ela na negociação. Então já deixa claro de antemão, ó, fica tranquilo, você não vai colocar preço no meu serviço, é só para mim entender se o que você tem de expectativa, né, do que eu mostrei aqui, tá alinhado com o valor que eu vou te apresentar, o valor já está aqui, é só para mim entender. E aí a pessoa pode mostrar um pouco de resistência, mas tenta realmente não passar dessa fase sem uma resposta, tá? Tenta insistir um pouquinho. Se de fato a pessoa realmente não quiser falar, tem pessoas que não vão falar, não insista muito, aí você pode ir para a próxima etapa. Mas o que você vai fazer? Depois que você perguntar quanto que você acha que custa esse serviço, quanto você acha que eu cobraria esse serviço, quanto que você acha que vale esse serviço que eu te mencionei, a pergunta que você pode usar é essa: quanto que você acha que vale isso aqui tudo que eu te mostrei? Aí ela vai te falar. Exemplo, vamos supor que o seu serviço custa R$ 1.000, R$ 2.000, melhor, R$ 3.000. E aí ele falar que custa 5.000, 6.000, 8.000, até 4, por exemplo, ou seja, ele falar um valor maior do que o valor que de fato você vai cobrar, esse cliente está pronto para receber o teu preço. Porém, se ele falar um valor menor do que o valor que você vai cobrar, exemplo, vale uns R$ 700, 800, 900, 700, ou seja, se o seu valor era 1.000, 2.000 ou 3.000 que seja,
Significa que ele não enxergou tanto valor diante do que você vai entregar, do que você apresentou, todas as coisas que você mencionou que você vai entregar junto. E isso é um problema. Se a pessoa não enxergar valor, se ela não mencionar que ela enxerga mais valor do que o preço que você vai cobrar, provavelmente ela não vai comprar, porque ela vai achar caro. Então, se ela, depois de tudo que você mencionou, ela ainda falou que é o preço que ela falou, que na percepção dela é mais barato do que o preço que você vai cobrar, então ela não está preparada para poder receber o preço. Nesse caso, o que, que eu te aconselho fazer? Você vai perguntar para a pessoa por que, que você acredita que vale esse valor, que vale esse preço. E aí deixa ela mencionar. Ela vai te trazer o porquê na cabeça dela vale esse preço. Ah, porque que o concorrente tal, ele faz a mesma coisa. Ah, entendi, mas ele entrega isso, isso, isso e isso também? Sim. Então, você vai ter que rever a sua oferta, você vai ter que rever o que você entrega, porque se o concorrente entrega a mesma coisa e ele cobra mais barato, provavelmente você não conseguiu agregar mais valor. Mas o que, que acontece? Quando você pergunta se sim, e a pessoa fala, eu assim, na verdade, eu não achei tão caro. Aí você começa a descobrir que existem outros gatilhos que não é o preço, tá? Mas de qualquer maneira, de qualquer forma, se ela falou um preço menor, você vai tentar entender qual é o problema, por que que ela acha que o preço está barato, por que que ela acha que esse valor é o valor que ela acha que faz sentido, e em cima do que ela responder, você vai tentar quebrar essa objeção agregando mais valor. Então, você vai dar um passo atrás e falar, tá, antes de eu falar o valor então, me conta por que que você acha que vale esse preço aqui. Ah, porque basicamente é o preço que eu vejo da concorrência e tal. Tá, mas o concorrente te entrega isso, isso e isso? Ah, não, não entrega. Então, por o fato de eu estar te entregando isso, isso e isso, você não acha que vale mais, que tem mais valor agregado, que você vai utilizar isso para você conseguir evoluir nesse ponto? Se a pessoa ainda assim insistir que não, é porque os elementos que você está oferecendo provavelmente não são elementos que, na cabeça do cliente, agrega valor. Não é uma coisa que ele valoriza tanto na oferta. Então, provavelmente, você pode até tirar aquilo da oferta que não vai fazer diferença, porque ela está comparando você ainda com o preço do concorrente. Ou então, ele entra naquele cliente que só quer saber do preço. Tá? Mas de qualquer forma ele não viu o valor. Então você só vai de fato falar o valor a partir do momento que você conseguir quebrar essa objeção e aí você tenta argumentar, tenta trazer contexto, tenta explicar para ele, fazer ele concordar e aí depois você pergunta de novo. Tá, e agora que eu mostrei para você esses diferenciais e tal, você acha que ainda assim vale R$ 900, R$ 800? Não, não. Agora que você trouxe esses pontos, de fato eu acho que vale 2.000, 3.000, 4.000. Pô, legal. Então agora você está pronto para dar o próximo passo e falar o preço real. Quando você tem essa expectativa alinhada, se você falar que custa 2.000 e ele falou que custaria 4.000, provavelmente você vai conseguir ser bem sucedido na sua venda, porque ele está sentindo que ele está ganhando vantagem e o cliente sempre quer ganhar vantagem. Se, por acaso, ele de qualquer maneira não se convencer que o seu produto vale mais, significa que você não conseguiu mostrar para aquele cliente específico e as coisas que você está agregando não faz tanto sentido. Só que tem um detalhe, toma cuidado para você não se basear somente com uma venda, com duas vendas. Você tem que validar isso com bastante pessoas, bastante apresentações, para você entender uma taxa de conversão, porque vai ter pessoas que de fato não vão se convencer, vai ter pessoas que vão se convencer. Então isso é normal. Pronto, agora que você viu que é o momento de falar o preço, você falou o preço, agora de fato é entrar no processo de negociação normal, onde você vai conversar com aquela pessoa, ver se faz sentido, falar sobre os próximos passos para você concluir a venda, e aí em cima disso você vai evoluir normalmente no seu processo de negociação e transação com aquele cliente, fazer um acompanhamento até o momento que ele vai fechar a venda. Ah, e um detalhe, tá? Não se iluda com aquela frase onde vendedor bom não dá desconto, vendedor bom vende por qualquer preço. O cliente ele quer sair na vantagem. Então, sim, prepare uma margem, separe um valor, ou seja, tem uma margem no seu produto ou serviço para que você negocie com aquele cliente, porque todo cliente ele quer sentir que ele está ganhando. Então, a maioria das negociações ele vai falar, não, legal, para fechar agora, você faz quanto? Cara, não significa que ele não está te valorizando, significa que é uma cultura, principalmente do brasileiro, de pedir desconto e sentir que ele está ganhando, que ele saiu por cima de alguma forma naquela negociação. Isso é irracional, já é cultural, ele já faz isso instintivamente. E aí, se você falar que não tem desconto, provavelmente ele vai ficar chateado e não vai fechar. E aí você vai ver que as suas taxas de conversão elas não vão ser tão altas quanto você gostaria. Então, não caia nessa falácia de que vendedor bom não dá desconto. Na minha percepção, isso é a minha opinião,
eu acredito que dá desconto sim, claro, só que você vai agregar valor para que você dê o mínimo de desconto possível, e se você conseguir fazer uma boa proposta, uma boa apresentação, talvez aquela pessoa nem vai te pedir desconto, porque provavelmente ela já enxergou que você cobra mais do que o que você está oferecendo, e aí, querendo ou não, ela nem vai ter coragem de pedir desconto. E aí, você gostou desse conteúdo? Para mim saber que você de fato gostou mesmo, eu vou te pedir 2 favores, tá? Primeiro favor é me segue nesse perfil para que você consiga receber os próximos conteúdos e dicas de técnicas de vendas que eu vou postar aqui. E outro favor que eu vou te pedir é compartilhar esse vídeo com todo o seu time de vendas, para o seu gestor, para o seu gerente, porque meta, ela se bate em equipe. E para que você consiga bater a meta geral da empresa, é necessário que todo mundo bata a sua meta. Então essas dicas aqui eu tenho certeza que vão ajudar todo o seu time a bater a meta individual e, consequentemente, todo mundo vai bater a meta juntos. Um abraço, espero que você tenha gostado do conteúdo e me siga para você receber mais dicas como essa diretamente no seu perfil.